Olá, amigos e amigas da Casa do Caminho. Mais uma vez aqui estamos para uma palestra, estudo de hoje para esse dia 7 de abril de 2022 e para todos os que nos alcancem no futuro através das gravações, é do Livro dos Espíritos e vai da questão 422 a 455. Dá continuidade naquele trecho em que Kardec dedicou uma parte importante, expressiva, da sua importância como um pesquisador, como um cientista, em trazer da ciência para o estudo da evolução da mediunidade, do estudo espírita, esse consenso pós o sono, né? Então ele vai falar sobre... Eu vou até deixar aqui, porque nós temos um espaço pequeno de tempo, mas é da 422 a 455, passando por letargia, sonambulismo, êxtase dupla vista e, no final, ainda o resumo teórico, né? Então, vamos lembrar só uma coisa. Essa parte de sonambulismo até dupla vista fica dentro de um mesmo processo, tem ali o estudo da 455 fazendo um resumo, mas é importante para a gente entender o porquê que Kardec foi buscar. Qual seria o interesse dele em trazer à luz da doutrina espírita um processo de estudo da letargia, do sonambulismo. Letargia essa que no passado ocorria, porque ela é um distúrbio, a letargia como o sonambulismo são distúrbios do sono. Eles começam a acontecer através do sono. É um momento em que você tem o desligamento metabólico, você tem essa redução de atividade cerebral e tudo mais, para você entrar num processo de recomposição das energias do corpo. E com isso, o espírito também ganha um espaço de liberdade no sono, né? Ele se expande, ele fica... Nós que somos aqui espíritos encarnados, temos nesse momento que o corpo adormece, essa liberdade do espírito. Muito bem. Nesse momento, e esse estudo já foi feito com vocês, certamente, anteriormente, nós vamos ter o quê? Um start de um processo que pode ser letárgico, cataléptico, ou então o próprio sonambulismo, né? E dentro desse ainda do sonambulismo tem o êxtase e a dupla vista, que foi uma pesquisa, porque Kardec ia aprofundando na sua visão de um pesquisador, junto com os espíritos, essa busca de mais detalhes. Bom, o que nos traz aqui agora esse primeiro momento? É a letargia na questão 422, catalepsia e mortes aparentes. Mortes aparentes por quê? Porque é um processo, é como fica. Nós temos ali um momento em que há uma baixa metabólica extraordinária. Até a respiração pode ficar imperceptível. Embora hoje nós tenhamos instrumentos, a ciência evoluiu muito da época em que Kardec fez essa colocação, com base inclusive em experiências históricas, certamente, para a época. Hoje nós temos instrumentos e testes capazes de descobrir a diferença entre estar morto e aparentar estar morto, que é o que coloca aqui as mortes aparentes, que são derivadas da letargia e da catalepsia. Para iniciarmos essa palestra, esse estudo, essa troca, eu vou fazer questão de colocar aqui a primeira questão, que é para a gente ter um start, né? São muitas e não vai dar tempo para dissertar sobre todas elas, mas vamos generalizando e com isso provocando cada um de vocês nessa busca do conhecimento, da informação. Afinal, sono e suas consequências é um fator importante na nossa vida, no nosso cotidiano. 1/3 do tempo, teoricamente, a gente quando envelhece dorme menos, mas quando é novo, bem recém-nascido, até a adolescência, dorme muito mais. Então, nessa média, nós temos 8 horas de sono por dia. Dessas 8 horas são 1/3 de cada dia. Ora, o espírito estaria inativo durante o sono? Então, por isso, o estudo mais aprofundado de Kardec. Questão 422. Geralmente os letárgicos e os catalépticos veem e ouvem o que se passa em volta deles, mas não podem manifestá-lo? É pelos olhos e ouvidos do corpo que tem essas percepções? Não. É pelo espírito. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. É um momento de afastamento. É como nós estamos no sono. No sono nós estamos dormindo
E nós não temos expressões. Nós temos, na verdade, no sono, 3 estágios, né? O de vigília, não REM e sono REM, né? Que REM é uma sigla em inglês para dizer sobre movimento rápido dos olhos, né? E nesse momento, nós temos o que pode acontecer, tanto o sonambulismo, né? Tanto a letargia quanto a catalepsia. Não são processos, agora são distúrbios, tá? Não é uma doença, ela é consequência, muitas das vezes, de um processo, né? O processo letárgico, o processo sonambúlico, todos eles são startados por elementos que podem ser externos, pode ser do seu metabolismo e pode ser do psiquismo. E aí nós nos aproximamos. Ele pode ser induzido, por exemplo, o sonambulismo, ele pode ser induzido ou não. Ele pode ter uma expressão voluntária ou pode ser induzido através de um processo magnético para que ele ocorra. Quais são vantagens e desvantagens desses processos e daí o porquê de entender por que Kardec estaria tão interessado nessa parte do nosso movimento orgânico? Ora, nós já ouvimos de muito a história lá da ressurreição de Lázaro, né, por Jesus. Jesus, esse espírito modelo e guia e espírito mais perfeito que esteve entre nós há pouco mais de 2000 anos, não poderia subverter a ordem das coisas. Ele poderia produzir todos os feitos, mas dentro de uma lógica e dentro da lei natural, dentro da lei divina. Lei natural é aquilo que está subordinado, que nós estamos subordinados, independente das nossas leis, independente da nossa ciência, independente da nossa religião, independente da nossa filosofia. Jesus não poderia subverter. Dessa forma, ele não fez Lázaro renascer. Ele não poderia, uma vez rompido os laços entre o espírito e a matéria, reconduzir. Mas ele poderia, como ocorre, através de movimento fluídico magnético, recompor aquela energia que estava quase num processo de desligamento. Ocorre isso no cataléptico, de modo que ele começa a perder a posição espiritual. Para a ciência, é quando ele começa a deixar de ter consciência de si mesmo e começa como que entrando num estado quase de coma, induzido. Vejam isso. Por isso que no passado haviam tantos relatos de não mortes e as pessoas enterradas vivas. Jesus fez a mesma coisa com Lázaro, ao reconduzir esses laços fluídicos que estavam nos seus limites, mas não totalmente desligados, e trouxe Lázaro a se recompor à vida, ao cotidiano. Assim também existem 3 passagens, na verdade, né, que tratam muito disso no Evangelho. Nós temos a viúva de Naim e a filha de Jairo. Né? Tanto a filha de Jairo está em Marcos e a de Naim está em Lucas nessa passagem. A passagem de Lázaro está em João. E eles fazem esse relato do que ocorreu. Então, isso acontece hoje em dia com mais frequência? Eu não soube buscar aí se nós tivéssemos isso. Sonambulismo ainda é considerado um distúrbio bastante grave no sono. Isso mostra a atribulação na expressão do espírito. Agora, a catalepsia, ela ocorre ainda, e tem alguns relatos, nos hospitais, né? Quando as pessoas estão ainda em processos de tratamento, inclusive na questão das UTIs. Às vezes pensa assim, a pessoa está entrando em coma. Não, ela está cataléptica. Existem alguns relatos, nós buscamos isso nas mesmas fontes que todos vocês podem buscar. Então, o que é importante nesse processo? Né? É a gente entender, por exemplo, quando Ivone do Amaral Peixoto, Dona Ivone do Amaral Peixoto, traz lá a notícia dela, que aos 29 dias ela foi tida como morta. Né? Qual aquela experiência? O espírito trazido à matéria, trazido novamente à experiência da jornada terrena, ele começa a resgatar os seus processos. Se formos olhar nas obras de Dona Ivone do Amaral Peixoto, nas suas obras de tradução mediúnica, onde ela é orientada a dar expressão não dos seus estudos sobre as consequências na vida espiritual, mas do testemunho dela própria em todas as experiências
da presente vida e das anteriores, que ela teve consciência, teve acesso para buscar isso através de seus mentores, nós percebemos que com 29 dias ela já deu uma expressão e a própria família sofreu um instante de muita tribulação. Ela quase foi enterrada viva, não fosse a sua mãe, em muitas preces, conseguir resgatar naquele momento, na expressão do amor, na expressão de submissão, aquele momento de sofrimento, trazê-la à vida. E aí prossegue. Então, temos outros casos? Existem casos da atualidade, que eu não vou entrar porque não tem valor para o estudo mediúnico, seria uma especulação da nossa parte, mas tem, por exemplo, só a título de termos aqui algum relato, salvo pelo gongo, né? Era uma expressão do passado, e ela tem origem, na verdade, lá na Inglaterra, segundo o que pesquisamos, quando as pessoas tiveram os casos de relatos de algumas pessoas que foram enterradas vivas, por conta da catalepsia ou desse processo letárgico. A letargia, na verdade, me desculpem, caiu aqui o fone. A letargia, na verdade, processo letárgico todos nós conhecemos, né? À luz da ciência, o processo letárgico são as pessoas que estão um pouco paradas, que sofreram aí algum distúrbio ou sofreram consequência de doença. A catalepsia não, é uma paralisia. Então, voltando, dizia-se que foi salvo pelo gongo. As pessoas eram enterradas com um barbantinho, amarrado num sino que ficava pendurado do lado da cova. E o coveiro, caso ouvisse aquele sino tocar, saberia reagir para poder desenterrar as pessoas, né? Uma coisa um pouco maluca, mas acontecia, até porque não se tinha uma medicina, uma ciência avançada a ponto de dar entendimento e fazer realmente a afirmação da morte, né? Morte cerebral. A gente tem que lembrar que morte para a ciência hoje não é um processo onde você vai tendo uma descontinuidade de órgãos, né? Você pode estar em coma, por exemplo, e ter alguns órgãos paralisados, mas que a ciência, de alguma forma, vai tentando produzir. Por exemplo, paralisia dos rins, vai tentar um processo mecânico para tentar reativar, e químico, e tentando reativar esses rins, né? E pode conseguir ou não, mas isso não quer dizer que houve morte, porque a pessoa está em coma, pode ser até um coma induzido para reduzir o sofrimento, mas ainda tem frequência de ondas mentais. Hoje em dia consegue-se medir isso com clareza. Bom, vamos pular aí para o sonambulismo, nós estamos já com 12 minutos, vamos aqui. O que era importante para Kardec para entender o sonambulismo? Por o que pudemos observar aqui, a partir da questão 425, e eu vou até relatar a pergunta, porque a resposta é extensa. O sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos? Como explicá-lo? É um estado de independência da alma, mais completo que no sonho. Estado esse em que suas faculdades ficam mais desenvolvidas. A alma tem percepções de que não dispõe no sono, que é um estado de sonambulismo imperfeito, né? Então, o que a gente hoje trata como sonambulismo, a gente pode olhar aqui que existem várias formas que a ciência encara sem saber explicar a origem. A importância da doutrina espírita explicando. O espírito fica mais liberto. Então, o sonâmbulo promove movimentos mecânicos. A gente tem as histórias, né? Aquele que sai andando, até com as mãos estendidas frente ao corpo, como se fosse, na verdade, uma prevenção para não bater em alguma coisa inconsciente. Mas tem um sonambulismo em vários estágios, pelo que pudemos aqui buscar através dos relatos da ciência. Por exemplo, desde o momento que você começa a ter uma expressão sonambúlica, a partir do momento que você começa a falar durante o sono, né? Você está relatando, ou tem alguns movimentos, isso não está ligado nem ao movimento de vigília, nem de não REM, nem de sono REM. Está ligado a esse processo sonambulístico que foi startado durante o sono. Você pode se sentar à beira da cama, ficar com os olhos abertos, é o espírito anunciando um distanciamento da matéria e esse corpo depois sofrendo ou não as impressões dessas experiências. De acordo com o processo, por exemplo, de um médium, ele pode ter no sonambulismo a capacidade
de avançar tanto que nós vamos entrar naquilo que Kardec, logo mais à frente, eu vou pegar aqui até as questões, que são as questões 439 a 446, para tratar do êxtase, que é a forma de expressão de mais distanciamento ainda do espírito da matéria, e da dupla vista, 447 a 454, quase no finalzinho do nosso estudo. Por quê? Porque é um momento em que existe até a presciência. Você pode antever fatos, o espírito pode estar viajando, viagem no tempo, mas estar antevendo fatos, recebendo informações e estando em contato com o mundo espiritual de forma mais efetiva. Porque quando dormimos, estamos ou não em contato com esse plano do mundo espiritual, do mundo invisível, se quisermos, depende da nossa evolução. Podemos ter um sono onde o espírito fica ali guardado sem o menor interesse de produzir ou caminhar, ou fazer absoluto. Caminhar, que eu digo, é desenvolver-se, né? Ou produzir qualquer coisa, fica parado. Não tem. Vai ter lá o seu sonho, que também tem a questão metabólica, que é através dos sonhos existem expressões do nosso psiquismo, sim. Tem que saber saber deliberar o que é uma expressão mediúnica de uma expressão do nosso psiquismo simples, na redundância das coisas do dia, nas repetências. Tem sonâmbulos que repetem tarefas, por exemplo, que realizaram durante o dia, aquela tarefa. Então é uma expressão psíquica. Existem sonâmbulos que andando pela casa, ou se levantando, ou fazendo a comunicação verbal, conseguem falar de coisas ou percepções que estão além das suas vistas, além das suas percepções dos nossos sentidos físicos, né? Da visão, da audição, do tato, enfim, do olfato. Ele consegue relatar, por exemplo, coisas que estão acontecendo na casa ao lado, no bairro ou na cidade, e mais tarde aquilo ser confirmado. Kardec usou muito dessa pesquisa para exatamente relatar isso. O momento em que era utilizado de forma inconsciente, mas pela espiritualidade, o fato daquele ser ter o processo sonambúlico em adulto, que, diga-se de passagem, conforme a ciência hoje, é uma expressão de 0,5% a 4% da população do mundo, segundo essas pesquisas, de que tem a expressão sonambúlica. Então, consequentemente, uma expressão de médiums bastante reduzida. Quando criança, a expressão chega a ter até 40% da população infantil ou adolescente tem esse contato com expressões sonambúlicas, não letárgicas, não catalépticas, tá? Mas sonambúlicas. Por quê? Porque é o momento em que o espírito ainda está se firmando aqui e tem essa liberdade de volta, de andar no espaço, de se entender, de se perceber. A mesma coisa no sonambulismo. É considerado uma síndrome, tá? Voltei a falar, é um distúrbio, na verdade, e que a ciência, até hoje, ainda buscando, ela descobre meios, através de treinamento e através de remédios, de drogas, de reduzir esses efeitos, tá? Mas ela não sabe a razão ainda. Então, daí a importância do Espiritismo para nós, nos mostrar do que vale isso. Ah, meu filho, meu neto acorda à noite com terror noturno. Existe muito isso. Processo sonambúlico, né? Existe aquele processo de sonia, parassonia, né? Que são esses distúrbios do sono. Lembra que foi estudado a questão do sono no Livro dos Espíritos, e certamente quem assim o fez expressou também o estudo da ciência nos 3 ciclos, que são repetidos até 4, 5 vezes durante cada noite de sono, a importância do sono para nós fixarmos o aprendizado, recompormos energias dos organismos. Assim o espírito também tem essa possibilidade dessa expansão. A parassonia, na verdade, é um momento onde um desses 3 ciclos de sono se confundem. Por exemplo, se acordar uma pessoa violentamente, com muito grito, ou com um estrondo, com alguma coisa, você cria um distúrbio hormonal, existe uma descarga hormonal no corpo. O perispírito, naquele momento de expressão de sua liberdade, volta subitamente ao corpo a assumir, e existe uma certa confusão mental quando a gente acorda meio atônito, ou acorda demasiadamente assustado, ou vai ter a possibilidade de ter um dia muito ruim, ou dias até por consequência disso.
Tudo isso é um distúrbio que foi causado mecanicamente no sono. Existe a parassonia, que é um distúrbio que ocorre, segundo a ciência, por uma questão do psiquismo. Mas, para nós espíritas, nós entendemos que é um momento de tribulação de nós espíritos nos momentos dessa liberdade. Do que nós estamos? Por exemplo, vamos entender. O que nós fazemos durante o sono como espíritos? Para onde vamos? Recuperamos a nossa vontade de continuar atuando num trabalho de benefício ao próximo? Ou nós vamos nos afinizar com aquele mundo mais vicioso que está à nossa volta e que está aí? Ou nós vamos nos tribular como espíritos na questão do trabalho, das preocupações materiais, das aquisições, dos enfrentamentos, dos distúrbios que tivemos com outros companheiros nossos, fossem amigos, inimigos, fossem pessoas da família ou não, enfim, como nós reagimos a isso? Né? Existe esse lado, o espírito também pode ficar, quando nós falamos assim, nossa, a pessoa está tão rancorosa na vida, né? Guardando tanta raiva, tanta mágoa, durante o sono isso se pronuncia também. As nossas mágoas, os nossos rancores nos fazem buscar retratações. Nós não falamos aí das perseguições por conta das obsessões, que é quando somos procurados por aqueles adversários do passado, criados por nossas ações, ou criados por nossas distrações, ou criados e desenvolvidos porque não demos importância e sequer lhes percebemos a dor e o sofrimento. Então, durante o sono, nós podemos fazer isso. E no momento sonambúlico pode haver expressão disso. Nós podemos estar buscando também algumas reparações, algumas questões do passado, ou algumas questões mais recentes de um passado de agora, né? De dias, de horas atrás. O sonambulismo permite isso. Agora, o que é mais importante é quando ele coloca lá na questão se a dupla vista ou o que é o êxtase, são as formas de expressão mais significativas. Elas podem ser positivas ou não? Depende, sua escolha, nossa escolha. Ah, mas eu estou dormindo, eu não tenho escolha. Desculpa dizer, você está dormindo, mas isso não quer dizer que você está desligado das suas responsabilidades e da sua consciência. Existe uma inconsciência da matéria. O corpo fica no estado, aí sim o termo, um estado de letargia. Esse é o termo que é usado hoje pela ciência para designar o estado do sono. Você fica letárgico, baixa teu batimento cardíaco, baixa a tua atividade metabólica. Existe uma redução. Você reduzir o giro do teu dia a dia. Nesse momento sonambúlico, você tem uma expressão mais livre. O que reduz na matéria aumenta no espírito. Ele fica mais livre, ele não tem a contenção de como nós estamos aqui, não em estado de vigília nem de sono, nós estamos perfeitamente acordados aqui. Então, estamos submetidos a todas as expressões da matéria em nosso corpo e tudo que está à nossa volta. No sono, não. O sono, no processo sonambúlico e no próprio processo do sono, que é um sonambulismo, como ele diz aqui, imperfeito, que ele considera o estado sonambúlico. O estado, Kardec, na avaliação, considerou o estado sonambúlico o estado perfeito de liberação do espírito na sua ânsia de buscar novas aquisições espirituais, boas ou não. E aí o fato de termos o nosso livre-arbítrio. Continuamos como espíritos, vivenciando experiências, e é quando temos aqueles terrores noturnos, aqueles pesadelos. Claro que o pesadelo pode ser startado, né? Pode ser disparado por expressões de traumas recentes ou passados. Eu imagino que nesse momento, no dia 7 de abril de 2022, infelizmente, nós temos uma guerra em curso no leste europeu. Nós temos uma guerra. De um conflito, já havia um conflito, né? Havia já um distúrbio de muitos anos lá já se desenvolvendo. E que nesse momento produziu um rompimento das barreiras físicas, morais e legais, que houve uma invasão. Então eu imagino que as pessoas que estão expostas a isso, a esse terror de uma guerra, tenham seus pesadelos, tenham seus sonos e tenham uma tribulação espiritual extraordinária, né? A mesma coisa aconteceu durante o Covid, tivemos diversas expressões disso.
processo sonambúlico, libera o espírito para os estudos. Vou até entrar aqui na questão, qual a diferença, está na questão 439, entre o êxtase e o sonambulismo? O êxtase é um sonambulismo mais apurado, a alma do estático é ainda mais independente. Pronto, consegui lá no Livro dos Espíritos, voltando na leitura, a expressão do que eu estava buscando para trocar com vocês todos. É independência do espírito. Isso não quer dizer desencarne, tá? Mas é um processo bem avançado da nossa experiência. Então, toda noite, com o sono, nós temos a experiência do espírito ter um pouquinho de liberdade, de uma condicional, de sair desse aprisionamento do corpo para uma busca mais ampla de vivências, ou não, de acordo com a escolha. Continuamos tendo livre-arbítrio. O livre-arbítrio não é da matéria. O livre-arbítrio é a condição do espírito, errático ou não, ou seja, desencarnado ou não, nós temos essa condição. Somos consequência das nossas escolhas. E elas acontecem no sono, gente. É isso que está dizendo. O fenômeno designado dupla vista dá o nome de alguma relação com o sonho e o sonambulismo. Tudo isso é uma coisa só. No que chamais de dupla vista, o espírito está ainda mais livre. Ele coloca assim, então, sonambulismo, espírito está independente, no êxtase está mais independente, na dupla vista é um processo de mediunidade. É nesse, da dupla vista, inclusive, que ocorre a presciência. A capacidade que tem o espírito de trazer para a sua sensação física a capacidade de ter percebido ou vivenciado alguma coisa. Aí também existe aquela coisa, déjà vu. Eu já tinha visto isso, aquela expressão. Alguém olha, engraçado, eu já tive a experiência de estar vendo essa situação. Às vezes uma situação em família, no trabalho, no dia a dia, no andar da rua, num noticiário, que chega e diz, caramba, eu já tive essa possibilidade de ter, eu tenho uma sensação de já ter visto isso. É um momento sonambúlico. Ah, mas eu não ando pela casa. Calma, a expressão sonambúlica não é só mecânica, através do qual nós temos uma expressão, durante o sono, paradinhos ali, deitados, nós podemos estar com o olho aberto e tendo, por exemplo, uma expressão sonambúlica profunda, está percebendo coisas, o corpo naquele momento desse desligamento parcial, né, esse desligamento de baixa metabólica, consegue o espírito perceber as coisas. Então, no resumo aqui, o resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista, ele coloca, é bastante extenso, não tem como nós estarmos dentro do tempo lendo tudo, mas tem aqui. Os fenômenos do sonambulismo natural se produzem espontaneamente e independem de qualquer causa exterior conhecida. Então, é a expressão do espírito, do que somos, né, em verdade, né? Mas em certas pessoas dotadas de organização especial, podem ser provocadas artificialmente pela ação de agente magnético. Esse agente magnético pode ser próprio, ou seja, por uma expressão de uma mediunidade, de múltiplas mediunidades ou não, ter essa expressão de um agente magnético provocando isso, ou um agente externo, você ser induzido, quase que no estado de você estar vivendo uma indução de um sono e de uma ação, tá? Isso, só para a gente ter uma ideia, é diferente da hipnose, tá? É diferente da hipnose. E para concluirmos, o porquê de tudo isso? É para entendermos a expressão que eu acho de que durante o sono nós temos muita responsabilidade como seres em continuar na produção e das ações e dos contatos daquilo que nós estamos quando no estado de alerta, que é quando estamos acordados. E a segunda coisa é que Kardec buscou relatar muito disso detalhadamente, porque isso à época e ainda hoje tem expressão de ser muito explorado por pessoas que tiram vantagem dessas questões que estão aparentes nos seus semelhantes para tirar vantagens econômicas, tirar vantagens de uso e de exploração dessas imagens. Então Kardec também buscou, através disso, descriminalizar o efeito enquanto sendo um efeito verdadeiramente mediúnico e desconectar do que ele chamava, e até hoje, a palavra é menos usada, mas ela traduz bem claramente, charlatanismo, né? Aquilo que é a expressão de imitar ou vulgarmente tentar dar
verdade a uma mentira, né? O charlatão é aquele que parece, mas não é. E isso à época aparecia demais, porque hoje nós estamos ligados por outros meios de charlatanismo. Nós temos até um charlatanismo digital, onde somos provocados por coisas que querem nos induzir a determinadas experiências ou sensações que são contrárias ao nosso bom desenvolvimento enquanto espíritas. O assunto às vezes pode parecer um pouco sonolento, mas como nós estamos falando de sono, é impossível a gente tirar a expressão de que somos responsáveis a cada minuto da nossa existência, inclusive no sono, tá? Então nunca vamos dizer, não, eu estava dormindo e não percebi. A gente percebe tudo, a todo momento, como espíritos. Nem sempre somente na expressão do corpo, que é uma ferramenta do espírito, da alma que somos, quando espíritos encarnados, na expressão do perispírito, nessa sua ação de ligação. Nós somos sempre responsáveis. É só termos a consciência, a devida responsabilidade da nossa consciência. Que possamos, com a graça de Deus, nosso Senhor, sermos agradecidos na expressão dessa reflexão e mantermos o nosso olhar, o nosso íntimo, a bússola de nosso coração voltada para esse norte verdadeiro que é Jesus, expressão desse mestre de luz, esse irmão maior médico de nossas almas, enfim, ele que é modelo e guia da nossa humanidade. Graças a Deus.